Paz, irmãs, na devocional de hoje vamos estudar a história da mulher samaritana. Ela é uma personagem bíblica que aparece no Novo Testamento no Evangelho de João. Ao conversar com Jesus, a mulher samaritana é confrontada com sua própria vida e sua necessidade de uma vida espiritual mais plena. Jesus revela a ela que ele é o Messias e que aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. A mulher samaritana então compartilha sua experiência com seus vizinhos em sua comunidade. Sua história é frequentemente vista como um exemplo de como Jesus quebrou as barreiras sociais e religiosas de sua época, para alcançar e transformar a vida das pessoas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Eu comecei essa história com esse texto porque a escolha de Jesus em falar com a mulher samaritana seria algo improvável para qualquer judeu daquela época. Primeiro, não era comum um homem conversar em público com uma mulher, ainda que essa mulher fosse da própria família. Segundo, os judeus não conversavam com os samaritanos. Eles os consideravam um povo mestiço, adoradores de ídolos. A mulher samaritana conhecia bem essa rivalidade, e no seu caso ela também era mal vista entre seu próprio povo. Ela foi casada por 5 vezes e vivia como amante de um 6º homem. Em um dia tipicamente comum, ela caminhava em direção ao poço de Jacó para buscar água. Por volta do meio-dia, um horário atípico, talvez ela estivesse evitando encontrar com outras mulheres de sua comunidade, já que ela era muito mal vista. Então Jesus se aproximou dela e pediu água. Surpreendida, ela o questionou, pois tal comportamento não era comum. Porém, por curiosidade, ela continuou o diálogo. Durante o diálogo com Jesus, ele profetiza sobre o passado e o presente, sobre coisas íntimas de sua vida. Ela logo percebe que não estava diante de um judeu comum. Interessada em saber quem era de fato aquele homem, ela começou a questioná-lo sobre os verdadeiros adoradores, sobre o local sagrado para adoração, esperando uma resposta ríspida, mas Jesus surpreende novamente. E ele diz: nem no monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Ela fica maravilhada com aquela resposta, sente paz e esperança naquelas palavras, e não se sentiu rejeitada por ele. Ela então reconheceu que aquele homem era o Messias. Saindo de sua presença, ela se apressa em contar as boas novas ao seu povo, sem se preocupar com o que diriam, sem se envergonhar. Ela dá seu testemunho a respeito do Messias. Então aquela mulher que foi até o poço em um horário atípico para não encontrar com ninguém, depois do encontro dela com Deus, ela quer encontrar todo mundo, porque ela não tem mais vergonha de quem ela é. Ela foi transformada pela palavra de Jesus. Aquela mulher antes desprezada retorna com uma multidão para conhecer e ouvir o Messias. Deus a escolheu e a usou, deixando de lado todo o preconceito relacionado à mulher samaritana. Jesus ignorou as barreiras da religião, raça, cultura e gênero, quando escolheu aquela mulher de moral questionável para proclamar sua chegada. Podemos ser improváveis aos olhos alheios, por nossas ações do passado ou porque a nossa história atual não nos favorece. Mas Deus nos mostra que para Ele não há diferenças, não há acepção de pessoas. Eu vou deixar esse versículo do livro de Gálatas no final. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa foi a nossa devocional de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Deixem sua opinião ou reflexão nos comentários. Deus a abençoe e até o próximo vídeo.